orar pela vida dele, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, está aqui o nosso pastor, que o Senhor nos deu. Pedimos a Tua graça sobre a vida dele, a bondade do Senhor, a misericórdia, Senhor. Que o Senhor derrame sobre ele nessa hora aqui, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra, uma unção tremenda, Senhor, ao nível que o Senhor consiga falar, meu Pai, com o Teu povo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, prepara a terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, prepara a terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, prepara a terra. Em nome de Jesus. Fala com o Teu povo, Deus. Fala com o Teu povo que precisa continuar avançando, que precisa continuar crendo, que precisa continuar, meu Pai, tendo expectativas a respeito do céu. Em nome de Jesus, fortaleça o fraco, o que está caído, levante nessa hora, com a palavra ministrada essa noite. Ao que está forte, que seja mais encorajado ainda, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Levanta aquele que está morto, Senhor, aquele que está frio, esquenta, Senhor, aquele que está morno, esquenta, Pai, em nome de Jesus. Use Teu Filho essa noite de forma poderosa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus? Eu queria reforçar com os irmãos que nessa semana a gente organiza a logística do projeto Água da Vida. E a gente tem um investimento que os irmãos fazem, doam, ofertam, e a gente consegue então fazer esse serviço que tem sido bênção aqui no bairro, bênção na igreja, e é o investimento do reino dos céus. Se há um investimento que a gente deve fazer, é no reino dos céus, para a glória do Senhor. Então, que você tenha feito o seu melhor. Coloca a placa aqui de volta do Água da Vida, só para eu te mostrar um negocinho aqui. Coloca de volta aqui, por favor, Diácono Marcos. Ali embaixo, faça a sua doação. É aquele Pix ali que você tem que fazer para o projeto Água da Vida. Uma questão de logística. Então, o Pix é do Diácono Diogo, que ele que faz as compras da água, ele que compra a etiqueta, ele que faz essa parte logística. Então, o dinheiro na mão dele vai e depois ele presta contas, e nós prestamos contas à igreja, tem sido assim desde o início. Então, que você faça o seu melhor em nome de Jesus. E Cabo Verde, queria agradecer a Deus pela generosidade dos irmãos, que tem abençoado. Lá nós conseguimos, aí no Mercado Livre, um preço muito bom para comprar umas bolas para as crianças. Colega do meu trabalho tem ofertado, eu pedi para os colegas de trabalho para ofertarem, estão ofertando. As bolas também, tem outros materiais que a gente vai fazer, vai levar, lápis de cor, nós vamos levar, canetinha, tudo isso formar um kit. Tem um kit odontológico, tem ainda essa bola de futebol que a gente quer entregar para eles. Como foi falado aqui, Cabo Verde está ganhando de 1-0, né? Não sei se continuar ganhando, mas que o futebol, irmãos, ele é um instrumento. 2-1 para o Uruguai. O Uruguai virou. Ok. Então, o futebol é um instrumento fantástico para a gente, o esporte de uma forma geral, de se chegar e falar do amor de Deus. E é o que a gente está usando também lá em Cabo Verde, nessa oportunidade que estaremos lá no final do mês de julho. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu queria ler com você um texto que eu fiquei nesses dias meditando sobre o que trazer para os irmãos nessa noite de domingo, e sabendo de tudo que está acontecendo à nossa volta, não tudo, né, mas a maioria das coisas que acontecem conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. O versículo é o de número 11, que vai dizer assim, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, ao lado do apóstolo Paulo: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma.
Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos. Que a Tua glória se faça presente aqui neste lugar, Senhor, Deus Pai. Aqui viemos para a honra, glória, louvor ao Teu santo nome, ter comunhão com o Senhor. Não queremos, Pai amado, vir aqui por obrigação, por dever. Viemos aqui, Senhor, porque Te amamos, porque dependemos de Ti, porque precisamos do Senhor. Que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo que não é batizado. O Senhor venha renovar na presença do Senhor o batismo naqueles que já foram batizados, Senhor. Que sejamos uma igreja que profetiza, sejamos uma igreja que fala em línguas, seja uma igreja que tem interpretação de línguas, que tem os dons de curar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de amado que vem da paz do Teu Espírito, Senhor, que venham os dons sobre esta igreja, discernimento de Espírito, que a igreja do Senhor possa se mover pelos dons do Espírito, que essa igreja também possa se mover pelo fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência. Senhor, nos dê tudo isso, Senhor. O Senhor venha capacitar a sua igreja, venha capacitar cada um de nós. Vivemos dias terríveis, Senhor, do qual precisamos demais da Tua presença, Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo, que foi a meditação do dia de hoje. Sermos cheios do Espírito Santo, Senhor. É o que eu te peço para mim e para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero tocar no assunto com os irmãos, já está o tema aqui na tela. Verdades e mentiras. E a sensação, no meu dia a dia, a sensação que eu tenho, é que a mentira prevalece. Que a mentira dá dinheiro. Que a mentira dá fama. A mentira dá poder. A mentira gera prazer. A gente vive no momento da sociedade, da história do mundo, mais uma vez, em que precisamos, como igreja do Senhor, como cristãos, relembrar a base da nossa fé cristã, que é a verdade, né? A verdade. A vida cristã se estabelece sobre a verdade, né? E a gente vê uma mentira que tem se colocado na sociedade, na cultura, na filosofia, nos relacionamentos, na vida profissional, familiar e até, infelizmente, no ambiente de igreja. A mentira ocupando o lugar da verdade. Estava conversando no jantar dos casais ontem, foi uma benção, foi muito bom. Comemos um camarão, comemos uma carne de sol, comemos um peixinho, foi muito bom. Pô, pastor, essa hora da noite, estou com fome, você está falando de comida. Para da próxima vez você estar com a gente em nome de Jesus. Você não perder. Está com a gente. E a nossa conversa ali, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas eu digo para as pessoas, Rio de Janeiro, irmãos, é um ponto fora da curva. O que acontece no Rio não acontece em nenhum lugar do Brasil, talvez no mundo não aconteça. Semanas atrás, a polícia do Rio de Janeiro descobriu o seguinte caso. Alguém, numa das regiões do Rio, montou um quartel. E ali, as pessoas entravam, faziam um curso para ser policial militar. Lembrei aqui do Maurício está ali. Curso para policial militar. E a pessoa então entrava, fazia o curso, pagava curso, né? Formava como militar, soldado militar, pagava taxa lá também, o diploma, o certificado, e era então, ele podia escolher qual batalhão do Rio ele queria trabalhar. Aí a pessoa escolhia o batalhão e ia. Comprava uniforme, só não comprava arma, mas uniforme, todo do policial, o chapéu, aquela roupa do policial, vestia aquele uniforme e ia no quartel. Aí quando chegava lá, não, você não é policial, mas eu fiz o curso, não. Onde você fez o curso? Em tal lugar. Só que essa pessoa mudava o quartel de lugar. Fazia uma turma, enchia, dava as aulas, depois ele mudava o quartel de lugar pelo Rio de Janeiro. E aí, uma hora, alguém pegou, né? Como é que é? Esperto demais, se atrapalha um dia, né? Ele se atrapalhou um dia e a polícia pegou ele, né? Então, ele criou um quartel virtual em que as pessoas pagavam para ser policial.
só acontece no Rio de Janeiro, irmão. Isso não acontece em todo lugar do mundo, não. A mentira é dar lucro, dar dinheiro. Os espertos, né? Não sei como é no seu celular aí, irmãos, eu recebo, se eu for contar por dia, eu vou só abrir aqui meu celular só para tentar fazer uma contagem rápida com os irmãos da quantidade de ligações que eu recebo por dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Parei a conta no 29, ainda tem ligações aqui. E essas ligações desse nível aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar no microfone para você ouvir. Atendentes. Aprovar essa compra, digite 1. Caso não reconheça a transação, digite 2 para falar com um de nossos atendentes. Você recebe isso todo dia? Digite não sei o que para falar com um atendente, uma compra que foi feita para aprovar sua compra. Irmãos, eu recebo isso aqui por dia. Eu vou só contar esses aqui que gravam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parei no 15. Todo dia cai no celular isso. Todo dia. E eu não atendo mais. Por isso que dificilmente eu atendo telefone que eu não conheço, né, no celular. Porque é mentira. Golpe. É mentira. Querem te vender algo que não existe. Querem te entrar no seu celular e quebrar o sigilo dele e roubar seus dados. A mentira, irmãos, ganhou todo tipo de forma nesse mundo que nós vivemos. E dessa mentira eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em 2 versículos, aliás, em 2 textos da palavra, e os 2 estão no Evangelho de 2 João. João capítulo 8, por favor, é a primeira referência. E estamos caminhando aí no ambiente eleitoral, né, que mais uma vez aquela mentira do político que some 3 anos, aparece no 4º ano, na época da eleição, promete mundos e fundos, que eu faço isso, eu fazia aquilo, um monte de mentiras, o povo acredita, e mais um eleito, mais 4 anos, se for senador, mais 7 anos, se for um cargo de executivo como prefeito, ou governador, ou presidente, mais 4 anos, tudo baseado, na grande maioria, em mentiras. Nós vivemos uma sociedade em que a mentira foi regulamentada, em que a mentira foi aceita, a mentira foi normalizada nas relações profissionais, nas relações familiares. A mentira passou a fazer parte do dia a dia de todos nós, de todos nós. João capítulo 8, versículo 31, Jesus vai dizer o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Eu não preciso conhecer a mentira para distinguir. Eu preciso conhecer a verdade. Se eu sei a verdade, quando a mentira aparecer, eu reconheço e descarto ela. Eu não preciso experimentar maconha para saber que ela é veneno. Se eu conheço a verdade, que a maconha é um veneno, eu não vou fumar maconha. E assim acontece no dia a dia de cada um de nós. Se eu sei o que é certo, eu não posso ou não devo fazer o errado. Se eu sei que esse é o caminho, para que eu vou buscar atalhos? Jesus está falando: eu sou a verdade, conhecereis a verdade. Eu sou a verdade. João 18 vai dizer isso. João 18, 38. Jesus vai dizer isso. Aliás, Pilatos vai reafirmar. João 18 que vai dizer isso. João 8, aliás. Estamos lá, né? Pertinho. João 18,
38, Pilatos estava ali interrogando Jesus, e Jesus vai falar sobre a verdade, e no versículo 38, Pilatos vai dizer, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Sim, vivemos num mundo em que a verdade ela foi sendo relativizada. A verdade foi sendo colocado como algo não importante mais, né? No exercício da profissão do advogado, há certas situações que o advogado pode mentir, que ele não vai ser punido, né? Mas há situações que a testemunha, num processo ou numa audiência, ela não pode mentir, porque essa mentir, ela pode ser até presa, responder um processo. Mas nós vemos uma sociedade tão mentirosa, irmãos, que as relações profissionais, né, são baseadas em mentira. Eu vi um caso de um rapaz aí, ele tinha uma Ferrari, colocou na mão de uma pessoa para vender, e a pessoa disse que ia vender, a pessoa sumiu com o carro dele, e deu em troca da Ferrari, para poder deixar o carro lá, a pessoa deu um Rolex para esse dono do carro, para garantir que o carro, né, teria uma segurança, caso ele não vendesse, ele pegaria o carro e ficaria com o Rolex. Só que quando a pessoa percebeu que tinha caído num golpe, e foi ver o Rolex, era um Rolex ali do Paraguai, sabe? Um Rolex ali da China, né? Não era Rolex coisa nenhuma. A mentira, que faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. Por isso que Jesus vai falar em Mateus capítulo 8, versículo 44, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, sendo Jesus a verdade, e o opositor, o diabo, a Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira, né? O diabo é o pai da mentira. Então nós temos duas situações, a verdade e a mentira. O diabo, ele é o enganador. O diabo, ele é o mentiroso. O diabo, ele usa do engano para desviar a pessoa da verdade. Essa tem sido a estratégia do diabo desde o Éden. Desde o Éden que o diabo engana, que o diabo mente, que o diabo leva o ser humano a mentir. Outro dia, irmãos, eu passei uma experiência ruim com um irmão na igreja, e ele dizia assim, pastor, quando a gente cantou aqui, quando foi ministrado aqui no altar da igreja, não quero mais ser crente não, eu quero pecar. Assim mesmo. Como é que é? Você quer pecar? Pastor, eu quero pecar, eu não consigo lutar contra o pecado, já estou bebendo uísque, já me ofereceram a maconha, pastor, eu não quero mais ser cristão não, eu quero pecar. O diabo, irmãos, ele é um ardil enganador. Ele consegue penetrar na mente do ser humano e enganá-lo. 1 Coríntios capítulo 4 vai dizer que o príncipe desse século cega o entendimento das pessoas. Pessoas não conseguem enxergar o mal que estão a fazer ou a caminhar para fazer. Não conseguem enxergar, distinguir a mentira da verdade. Não conseguem. Não conseguem. Não adianta ficar com raiva das pessoas, porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. O nosso ódio, a nossa raiva tem que ser contra o diabo, porque ele continua enganando, ele continua mentindo, ele continua iludindo o ser humano. E nesses dias, aí eu quero entrar realmente no tema da mensagem, no que eu quero de fato trazer ao coração dos irmãos. Nesses dias, tem crescido, nesses dias que eu falo, nos últimos 5, 10 anos no máximo, tem crescido um movimento no mundo muito grande, um renascimento da bruxaria, do misticismo, uma hipervalorização do oculto. Então as pessoas estão buscando resolver seus problemas, suas situações na vida, consultando o tarô, fazendo leitura da sorte, lendo as mãos com alguém, pedindo para fazer um trabalho qualquer, debaixo de uma árvore, numa encruzilhada, na beira de um lago, do mar. As pessoas estão buscando respostas para os seus problemas.
Vão consultar uma feiticeira aqui. Outro dia tem um cartaz preso num poste aqui, desamarro qualquer coisa, né? Amarro quem o seu amante é você, né? Abra os seus caminhos, todo tipo de oferta, e as pessoas estão indo para isso. Outro dia, de uma irmã, ela postou no story dela lá, que o signo dela é aquele que Deus naquela semana iria abençoar daquele jeito, X, Y, Z. O signo dela é X e que Deus ia abençoar ela. Olha só que coisa, né? Como o ser humano está sendo enganado dentro da própria igreja. Horóscopo, jogo de cartas, né, para adivinhar o futuro, tábua de Ouija. Não sei se você já viu tábua de Ouija, para um espírito falar com você por meio de uma tábua. Buscam numa mesa branca, no espiritismo, falar com mortos. Tudo isso, irmãos, parece, ao nosso ver, você que é um cristão há certo tempo, você pode achar que isso, pastor, não é bem assim não. Irmão, isso cresceu assustadoramente. Assustadoramente. As redes sociais têm noticiado, há pelo menos 5 anos, que tem noticiado sobre isso, alertando a sociedade, alertando os pais do crescimento do misticismo no ambiente virtual, né? E os nossos jovens estão assim, sorvendo isso, engolindo essa imundície, desse misticismo, essa mentira que o diabo vai ceifando ali, ministrando em redes sociais. E a gente está caindo nessa, nossos filhos, nossos jovens estão abraçando isso. Né? Outro dia eu peguei uma jovem, ela postando um negócio dela lá e botou uma música. E eu sou curioso, irmãos. Cuidado que você posta, porque seu pastor é curioso. Fui lá ver a música que ela postou, quem era artista. A artista, irmãos, ela é uma seguidora do Papa do Diabo. Ela é seguidora da igreja do diabo. Não sei se você sabe, mas no Espírito Santo tem a igreja do diabo, fica aqui no Espírito Santo. O Papa do Diabo fica aqui no Espírito Santo. Do Brasil inteiro, o Papa do Diabo fica aqui no Espírito Santo, né? E as pessoas vão se iludindo, vão se enganando. E aquela jovem postando ali algo, como se fosse algo legal, uma mensagem. Aí você vai pegar a mensagem, copia a mensagem, cola na sua internet, no Google, manda pesquisar. É de uma pessoa espírita, de um livro espírita. Então as pessoas estão assim perdendo a noção do perigo, que ao envolver-se com coisas espirituais do baixo, que o diabo usa, que o diabo engana, que o diabo mente, e as pessoas estão sedentas para resolver seus problemas, não importa onde. Uma das coisas que em Cabo Verde é motivo de oração, que eu peço a vocês que orem por Cabo Verde, é que o cabo-verdiano, ele acredita em tudo. Então, se falar para lá tomar um passe, ele vai lá tomar um passe. Se vai lá participar de uma missa, ele vai participar de uma missa. Se for no culto evangélico, ele também vai. O cabo-verdiano, ele vai. No Brasil, irmão, já passou por isso, porque faltava as igrejas do Senhor se posicionarem, faltava os cristãos se posicionarem como cristãos. E lá em Cabo Verde ainda temos esse problema lá. E no Brasil, irmão, não é diferente aqui, guardado as devidas proporções. As pessoas estão procurando soluções para os seus problemas. E a Bíblia narra, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, na lei, Deus vai dizer que Ele abomina a astrologia, consulta a mortos, necromancia, abomina a prática de buscar saber o futuro sem ser através de Deus. Lá na palavra do Senhor, Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, há essa prática que Deus falou: olha, vocês vão entrar numa terra nova, mas vocês não vão se contaminar com esta terra. E assim Deus determinou e colocou como algo horrível, que o Senhor abomina, o Senhor odeia essas práticas. Só que essas práticas estão entrando na igreja. Não, peraí,
Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Espera aí, Deus, eu preciso de uma palavra sua. 1, 2, 3, 4. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai nas alturas. A gente usa a Bíblia como se fosse adivinhação de futuro. Nós usamos a Bíblia como se fosse mais um amuleto. Usamos a Bíblia como se ela fosse a revelação do nosso amanhã a partir de um sorteio. E quantos cristãos não estão aí no tigrinho? Quantos cristãos não estão nos jogos? Quantos cristãos estão brincando com coisas que o diabo domina? Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é um mentiroso. Ele vai dizer para as pessoas: enriqueça. Você sabe, irmãos, vou usar aqui um dado que eu acho que eu sei de cabeça. Uma aposta na Mega Sena para ganhar, as chances são de 1 em 54 milhões. 1 em 54 milhões. E as pessoas jogam. As pessoas jogam. Por que essas bets estão aí cheias de dinheiro? Porque as pessoas jogam. As pessoas acreditam que vão ficar ricas, que vão ganhar dinheiro. E ganha 1, 2, perde 1.000. Aí bota mais dinheiro. Quantas pessoas estão viciadas nisso? Empobreceram, perderam bens por causa de jogos. É um engano das trevas. É mentira. É mentira. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida de mentira? Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Não existe a história de binário, não binário. Eu nasci num corpo, eu sou uma mulher que nasci no corpo de um homem, ou sou um homem que estou no corpo de uma mulher. Isso é mentira, isso é engano das trevas. E nós precisamos, irmãos, estar ligados na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. É a verdade que tem que ser a base da nossa vida. A verdade tem que fazer parte da nossa boca, do que falamos, do que postamos. A verdade tem que estar em nossa mente. E vivemos dias, irmãos, dessa era digital, em que a prática do misticismo, do ocultismo, essas práticas pagãs, essas práticas demoníacas, têm entrado nos nossos celulares, filmes, novelas. A gente sabe que o que muda a cultura de uma sociedade, irmão, nesses últimos anos aí, tem sido justamente filmes e novelas, que mudam comportamentos, influenciam comportamentos. E as pessoas daqui a pouco começou essa moda do horóscopo, as pessoas estão tatuando deixa eu dizer um negócio sério para você, muito sério. Eu não tenho preconceito com quase nada, quase nada. Cada um tem seus preconceitos, eu tenho os meus aqui também. No mundo espiritual, irmãos, o sangue é a mais alta oferenda que você possa fazer no mundo espiritual. É o derramar do sangue. Por isso que quando eles querem fazer um trabalho mais pesado, eles matam alguém. Você já viu essa história de pessoas que somem, desaparecem do nada aí? Eu tenho para mim que as pessoas foram sacrificadas a demônios. Ok? Derramar sangue. E quando não é sangue de pessoa, é sangue de animais. A galinha lá na encruzilhada, derramam sangue ali. Então, todos esses trabalhos de feitiçaria, de magia, de encantamento, de bruxaria, que se coloca o sangue, porque o sangue, ele tem um peso espiritual enorme no mundo espiritual. Muito grande. Talvez o bem de maior valor no mundo espiritual é o sangue. Por isso que eu quero dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso Jesus foi na cruz, derramou o sangue dele na cruz, para que por meio do sangue de Jesus os nossos pecados fossem perdoados. Então o sangue, irmãos, é muito caro, muito sério. Quando alguém faz um pacto de sangue, já viu essa história? Pacto de sangue, a pessoa corta a mão dela, com a faca, corta a mão, a outra corta a mão e aperta a mão e faz um pacto de sangue. Que foi o que Jesus falou sobre a Santa Ceia? Uma nova aliança no meu sangue. Sangue. E aí, irmãos, tudo
que eu e você fazemos, que derrame sangue, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Todo derramamento de sangue, você tem que ter muito cuidado. Estava conversando com uma pessoa, ela estava dizendo: pastor, eu fiz uma tatuagem enorme nas minhas costas. Na época eu não era cristã. Fiz umas asas, tinha um desenho de um dragão. E ela me dizendo: pastor, saiu muito sangue. Eu falei: tá, eu sei que você está querendo chegar. Me diz lá, o que você quer dizer sobre isso? Não estou dizendo que não sou contra a tatuagem. Quer fazer? Cada um faz. Cada um presta conta a Deus. Mas eu me arrependi amargamente. Porque todo aquele sangue derramado, quando eu fiz a tatuagem, me aprisionou durante 20 anos da minha vida. Mais de 20 anos. Passei mais de 20 anos sofrendo ataques demoníacos, sendo usada por demônios. Os demônios dominavam a minha mente, dominavam meu corpo, até que um dia encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu aprendi que derramar sangue no mundo espiritual tem um peso espiritual. Então eu não tinha percebido que aquele derramar de sangue foi uma brecha na minha vida. Então no processo de libertação que eu passei, né, eu renunciei àquilo, eu pedi perdão a Deus por aquilo. A tatuagem não sai mais, está aqui nas minhas costas. Mas o Senhor me libertou daquela escravidão, porque eu derramei sangue quando fiz a tatuagem. Eu fiquei pensando nisso, essa jovem, ela tem razão. Quando falamos de coisas, irmão, nesses dias que vivemos, em que o diabo tem usado do engano, da ilusão, para levar o ser humano a fazer coisas que ofendem a Deus, ofendem a santidade, ofendem ao Espírito Santo, contraria a palavra. Irmão, você sabe da Bíblia. Saul, no desespero dele, ele foi consultar uma mulher que consultava mortos, lá numa cidade chamada Endor. Está no livro de Samuel. Foi lá consultar mortos. Aí você pode pensar: pastor, isso foi muito antigo. Tá bom, vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Vamos lá para o livro de Atos. Pelo menos 3 episódios em Atos. Nós vamos encontrar ali um confronto com pessoas que praticavam artes mágicas, pessoas que praticavam o misticismo, o ocultismo, e foram confrontados pela palavra, confrontados pelo discípulo do Senhor. Atos capítulo 8, Simão, o mago, ele se converte, Simão se converte ao Senhor, mas ele praticava artes mágicas, ele era conhecido como grande. Ele se converte, depois de convertido, ele se batiza, é convertido. Pedro e João vão até Samaria, e lá em Samaria, Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, e aquilo impactou Simão. Ele chega para Pedro e João: quanto é que custa isso? Eu quero fazer igual a vocês, qual o valor? Eu quero comprar isso. E Pedro e João dão uma palavra dura para ele lá. Pedro, né, deu uma cacetada nele lá. Depois você leia, está em Atos capítulo 8, 9 em diante, versículo 9 em diante. Mais adiante, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, né, estava num local, queria chegar no líder, no governante daquele local, e havia lá um profeta, um judeu profeta, diz a Bíblia, chamado Bar Jesus, mas na língua grega, Elimas. O nome dele é Elimas o mágico. E aquele homem tentava impedir que Paulo e Barnabé chegassem até o líder daquela cidade. Ele fez de tudo para impedir que Paulo e Barnabé anunciassem a palavra àquele líder. A uma hora Paulo, que não tinha muito pavio curto, tinha um pavio curto, uma hora ele se aborreceu, fica cego. E o cara ficou cego na hora lá. Ficou cego. Paulo então pregou a palavra, aquele homem aceitou a palavra, e esse homem ficou cego um tempo lá, porque praticava artes mágicas do texto. E o texto mais emblemático do Novo Testamento aconteceu na cidade de Éfeso,
de Efésios, né? Cidade de Éfeso, Atos 19, em que Paulo pregava ali naquela cidade, e demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, de tal forma que as pessoas pegavam partes da roupa do apóstolo Paulo, levavam aquelas partes das roupas para suas casas, e por meio daquelas roupas, pessoas eram libertas de demônios, de tanta unção, tanta presença que havia no apóstolo Paulo. E aquilo ocasionou no ministério do apóstolo Paulo um rebuliço daquela cidade, que muitas pessoas se converteram. E no capítulo 19, no versículo 19, vai dizer que aqueles que se converteram trouxeram seus livros de mágicas, de encantamentos, de bruxarias, para queimar. Fizeram uma fogueira. Diz o texto que aqueles livros valiam aproximadamente 50 mil denários, traduzindo para o nosso real, 4 milhões de reais em livros de magia que foram queimados. Nesses últimos tempos, os filmes todos aí, do bruxozinho, da bruxazinha, nas redes sociais, no Netflix, a Wandinha, né? Tantos filmes falando dessas coisas. As pessoas querem o poder, e o poder espiritual atrai. O verdadeiro poder, irmãos, vem de Deus, vem do Senhor. Mas as pessoas estão sendo enganadas, abraçando essas coisas, praticando essas coisas. Certa vez, andando, acho que foi no Rio de Janeiro de novo, Rio de Janeiro, estava andando no Rio de Janeiro, aí tinha umas senhoras com umas roupas coloridas, né? Aí eu estava passando, moço, quer ler sua sorte, elas vieram assim, quer ler sua sorte, me dá sua mão aqui. Eu falei, tá bom, eu deixo você ler minha mão, se você deixar eu orar por você. Eu deixo você ler minha mão, mas você deixa eu orar por você. Na hora largou minha mão e se afastou. Na hora ela largou minha mão e se afastou. As pessoas e diversas outras deixavam. Diversas outras ali com a mão estendida, ó, você tem uma linha do tempo aqui, você vai viver tanto tempo, eu vejo linha de prosperidade em você, você vai enriquecer a sua casa, a sua família, e vai ali adivinhando a sorte da pessoa. Irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo, ele só mudou a estratégia para o tempo que a gente vive. Você sabe qual é a maior magia do presente tempo que a gente vive? Se chama tecnologia. A tecnologia aproximou, tornou acessível as práticas ocultistas para qualquer um. A feitiçaria, acesso a livros, a literatura. O TikTok tem um dos grupos TikTok, se chama Bruxos e Bruxas do TikTok. São mais de 50 milhões de seguidores, mais de 1 bilhão de views. E você conhece o TikTok? São pequenos filmes, pequenos, né? E esses filmes ensinando a fazer bruxaria, ensinando a fazer encantamentos. Você pega uma folha de louro, queima assim, para fazer não sei o quê, você quer causar o dano para alguém, faz assim, faz assado, ali ao vivo e a cores, TikTok. As redes sociais, irmãos, se tornou um campo fértil para a divulgação da mentira. Da mentira. E as pessoas estão ali sorvendo, vivendo, querem resolver seus problemas, custe o que custar. Quero ficar rico, custe o que custar. Quero ficar saudável, custe o que custar. Então faz assim, queima o senso tal, pratica tal religião, abre sua mente. O misticismo, a mentira, o ocultismo, tudo isso, irmãos, tem entrado em nossos lares, diariamente. Televisão, filmes, redes sociais, tem entrado nas nossas casas. A Bíblia vai falar, irmãos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. João 17,14.
A palavra do Senhor vai dizer para não nos amoldarmos ao mundo, Romanos 12, 2. A palavra do Senhor vai dizer que as filosofias humanas, elas enganam, Colossenses 2, 8. A ciência, a filosofia humana, ela engana. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que nós não devemos agradar os homens, devemos agradar a Deus. Gálatas 1:10. A palavra do Senhor nos dá todos os alertas para que a gente se volte para a verdade, para que a gente perceba que isso é mentira. Conta-se uma piada de um português que veio para o Brasil, e o brasileiro muito esperto, falou: você é mais esperto que o brasileiro. Ora pois, você é mais esperto que o brasileiro. Foi lá, já sei, vou dar um golpe financeiro nos brasileiros. Tem nota de 2, nota de 10, nota de 5, nota de 20, nota de 50, nota de 100 e a mais escassa de todas, né? A nota de 200. Alguém tem a nota de 200 aí na mão aí? É a mais escassa de todas, né? A nota de 200. O português inventou: já sei, vou fazer aqui uma nota e vou falsificar dinheiro. 2 dias depois ele foi preso pela polícia. Como é que vocês me descobriram? Eu falsifiquei tão bem, consegui reproduzir muito bem, a minha falsificação é muito boa, do papel, moeda ali, tudo muito bem. O único problema seu é que você fez uma nota de R$3. A nota de 3 não existe. O ser humano, ele se acha muito esperto. O ser humano, eu conheci uma pessoa que ela disse o seguinte: pastor, eu pensei assim, eu faço pacto com o diabo, ele dá o que eu quero, depois eu vou na igreja e renuncio o pacto. Já ganhei o que eu queria, pronto. Porque na cabeça dela, o diabo iria resolver os seus problemas, e que na igreja ele não conseguia resolver os problemas dele. Mas ele sabia que na igreja é o lugar certo. Mas o diabo está dizendo: eu consigo te dar o que você quer. Aí ele fez isso. Foi lá num local, fez um pacto, derramou sangue, tal, e fez lá o pacto com o diabo. E o diabo deu o que ele queria lá. Aí quando ele pensou que podia sair, ele descobriu que ele era escravo. Quando ele pensou que era só ir para a igreja e zerava tudo, o demônio se apoderava dele na porta da igreja. Ele não entrava na igreja. O demônio a quem ele ofertou lá a oferenda do sangue dele, possuía ele na entrada da igreja, na rua da igreja, possuía ele e trazia ele de volta para casa, ou levar para outro lugar. Ele não conseguia entrar na igreja. Ele então entrou nessa paranoia, nessa loucura. Ele queria se livrar daquele demônio, mas queria manter as coisas. Até que um dia caiu a consciência dele e falou: não, eu não quero mais essas coisas também não. Eu quero me livrar desse demônio. A perturbação foi tanta na vida dele, não conseguia dormir, não conseguia ter uma vida normal. Ele falou: não vale a pena isso não, eu quero minha liberdade de volta. Aquelas coisas que só Deus faz. Deus mandou alguém na casa dele, que foi lá e ministrou a palavra da vida dele, expulsou o demônio da vida daquele homem, aquele rapaz. E aquilo que ele tinha conquistado, ele jogou fora, não quis mais. As pessoas estão buscando no ocultismo, buscando na idolatria, na feitiçaria, no encantamento, na bruxaria, na mágica. Mágica é só para distrair? Não, irmãos, mágica tem um fundo espiritual. As pessoas estão se enganando e sendo enganadas, estão vivendo, estão se amoldando ao mundo. A igreja foi chamada a estar no mundo, mas não ser do mundo. A igreja foi chamada, irmãos, para não ser enganada por essas filosofias que há no mundo, essas doutrinas que há no mundo, que tudo permite, tudo pode, tudo é relativo, nada é absoluto. Essa é a mentira que é pregada no mundo. Conversando com uma jovem certa vez, ela me dizendo: pastor, eu só não vou ser crente porque eu gosto muito de sexo. Falei: é mesmo? Você gosta muito de sexo? Eu também gosto, com a minha esposa. Não, pastor, eu não quero me casar não. Eu quero aproveitar a vida enquanto sou jovem. Eu quero aproveitar a vida enquanto estou na flor da idade.
Eu quero ter prazer com um monte de homem, prazer com um monte de mulher. E foi falando. Falei, jovem, olha só. Daqui a alguns anos a gente volta a conversar. Você vai me dizer se valeu a pena ou não. Te digo que você não precisa experimentar o veneno para saber que ele mata. Mas a escolha é sua. A decisão é sua. Essa jovem se prostituiu. Virou garota de programa. Vendeu o corpo dela para o diabo. E quando ela pensou em sair dessa vida, ela não conseguia. Porque havia um demônio na vida dela. E ela também ganhava dinheiro com aquilo. Ela dizia, o demônio dizia para ela, se você me largar, você vai ficar pobre. Se você me largar, você não vai ter o que comer. Se você me abandonar, a sua vida vai ser uma desgraça. O demônio falava na mente dela. E ela aceitava aquilo. Até que um dia, ela se viu numa situação que ela decidiu largar tudo. E saiu daquele ambiente. Saiu daquele ambiente. De fato, ela perdeu tudo, ficou pobre. Teve que quase pedir comida na rua. Até que encontrou alguém que levou ela para Jesus Cristo, batizou ela nas águas, ela recebeu o Espírito Santo, ela se converteu de fato ao Senhor. Hoje ela é mãe, é esposa de um pastor que está à frente de uma igreja do Senhor, e o testemunho dela é esse: não valeu a pena, eu fui enganada. E quantos não estão enganados? A igreja do Senhor, eu e você, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. A verdade habita hoje em você e em mim, a pessoa do Espírito Santo. E através de nós a verdade pode alcançar pessoas. Através de nós a verdade pode ser pregada. O diabo vai se opor. O diabo não vai querer isso. Mas a boca daquele que é fiel a Deus deve ser aberta para anunciar a salvação. A salvação. Tem horas que a gente pensa assim: meu Deus do céu, será que vale a pena? A gente vê pessoas tão arraigadas no pecado. Vamos pegar uma pessoa viciada em crack. Pessoa tão ali viciada, ela não consegue enxergar que aquilo vai matar ela. E se você der R$1 para ela, ela vai transformar aquilo e vai tentar multiplicar aquilo para comprar uma pedra de crack. Ela não vai comprar comida. Ela não vai buscar tratamento. Você pode dar comida hoje, amanhã ela está buscando comida de novo, e assim, ela não vai mudar de vida, se não houver uma intervenção do Espírito Santo. Se não houver uma ação do Espírito Santo, que vai conduzir ela à verdade. Eu encerro, irmãos, em nome de Jesus, para falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vivia a sua verdade. Perseguia a igreja, matava pessoas, levava para a cadeia, porque ele achava que, estava convencido que aquelas pessoas eram infiéis, aquelas pessoas praticavam coisas contrárias à fé que Paulo advogava. Precisou Deus derrubar Paulo de um cavalo, aparecer para Paulo: Paulo, eu sou aquele a quem você persegue. E ali Paulo teve uma experiência com o Espírito Santo e mudou de vida. Essa experiência do apóstolo Paulo, irmãos, é a experiência que o ser humano precisa passar por ela, de ter o encontro com Jesus, abandonar todas essas práticas. Lembro que certa vez, fui na casa de uma senhora, acho que já contei aqui, ela tinha um filho possesso por demônios há 22 anos. Aquele jovem não saía do quarto. A mãe botava comida, abria a porta, botava comida e ele fechava a porta. Bebia água, botava água, ele, porta. Ele às vezes saía para ir no banheiro, voltava para o quarto. 22 anos por causa de um trauma que ele teve. Teve um trauma, foi para o quarto, nunca mais saiu. Ficou lá 22 anos. Quando nós fomos orar para aquela mulher, o demônio não saía. Pela mulher, pelo filho dela. O demônio não saía. Sai demônio, sai demônio, sai demônio, o demônio não saía. Aí na hora lá o Espírito Santo me deu uma palavra: vá na sala dela. Aí eu fui na sala daquela casa. Olhe para a estante, tinha uma estante cheia de livros. Está vendo os livros? Era um monte de livro de Allan Kardec,
Vale do Amanhecer, como é que é? Aquele homem do Goiás ali, João de Deus, só livro espírita. Pega os livros, peguei uns livros grossos assim, grandes, juntei eles, chamei a mãe, disse para ele: senhora, olha só, seu filho está possesso, a senhora está vivendo essa realidade, por seu filho ser liberto, eu preciso queimar esses livros. Posso queimá-los? Não, mas são meus livros, eu estudo com eles, eu medito neles. A escolha é sua, senhora. Eu posso botar o livro de volta na estante, seu filho continuar possesso por mais 20 anos. A escolha é sua. Ela parou, refletiu. Não, irmão, pode queimar. Aí pedi álcool, pedi fósforo, lá no terreno dela, botei os livros no chão, botei álcool em cima e toquei fogo. Quando eu comecei a tocar fogo, o jovem começou a gritar: não faz isso não, não faz isso não. Lá no quarto, ele gritava: não faz isso não, não faz isso não. E à medida que o fogo ia consumindo, a gente vê a dificuldade do fogo de queimar. É papel comum. E o fogo, dificuldade de queimar, eu botei mais álcool e foi queimando. Aí, depois que vi que o fogo pegou, fui no quarto. O jovem estava de joelho. Botei a mão na cabeça dele e falei: demônio, sai em nome de Jesus. Puf, acabou. O jovem se levantou, são. Falou assim: quem é o senhor? Eu vim aqui para trazer libertação a você. Ele começou a chorar. Ele falou assim para mim: eu posso tomar um banho? Eu estou fedendo. Eu falei: irmãos, o quarto dele fedia, que era de virar o estômago de tão mal cheiroso que era o quarto desse rapaz. Ele foi tomar um banho, esperei ele sair do banho, tinha um cabelão desse tamanho. Quando eu botei a mão na cabeça dele, irmãos, aquele mão de piolho, passeando na minha mão assim. Aí ele foi tomar banho. Aí demorou a sair do banheiro, demorou. Quando ele saiu, ele tinha feito a barba, ele estava barbudo. Ele falou: mãe, tem roupa para mim? A mãe chorando, foi lá, pegou uma roupa limpinha. Ele trocou de roupa, desodorante, perfumezinho, escovou o dente. 22 anos sem escovar dente. Imagina o bafo de bode, né? Escovou o dente, veio, sentou na sala, conversamos com ele. Eu perguntei para ele: por que você ficou assim? Ele falou: pastor, porque eu tive um trauma. Contou o trauma que ele passou lá atrás. E ele falou: já que eu não posso ser isso, qualquer demônio pode entrar na minha vida, porque eu não quero ser mais nada na vida. E um demônio entrou quando ele falou isso. E desde aquele dia ele se viu possesso. Ele falou: pastor, eu não me lembro de quase nada nesses 20 anos. Se aconteceu alguma coisa, eu não me lembro, porque demônio faz isso mesmo, ele tira a consciência da pessoa. As pessoas estão brincando com o diabo, estão colocando coisas consagradas a ídolos dentro de casa. A Bíblia fala nisso aqui no livro de Atos: abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos. Foi uma ordem dada à igreja do Senhor. E as pessoas estão colocando essas coisas consagradas dentro de casa, ouvindo músicas, filmes, novelas, que são nitidamente espíritas, ocultistas, magias, encantamento, bruxarias. No ambiente de trabalho, no meu ambiente de trabalho, irmãos, eu botei uma Bíblia na minha mesa. Pá. Aqui, demônio, não tem espaço para você não. Minha Bíblia está aqui, ó. Eu estou aqui em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, estar alertas contra essa verdade, contra essa realidade que a sociedade vive hoje. A igreja do Senhor precisa ir para as redes sociais falar a verdade. Ir para o TikTok, inclusive tem um grupo cristãos que criou lá no TikTok, um grupo a se opor a esse grupo de magias lá no TikTok. Tem lá, acho que 12 milhões de inscritos, tem uns 700 mil views lá dos suas postagens. E nós precisamos, como igreja do Senhor, usar as redes sociais com inteligência, usar a tecnologia com inteligência, inteligência artificial com inteligência. Experimenta ChatGPT e faz a seguinte pergunta no ChatGPT:
me confirme que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto. Espera a resposta. Eu vou te adiantar. Eu não posso asseverar que Jesus seja o Filho de Deus. Aparenta ser que sim, porque a Bíblia no versículo tal diz isso, a Bíblia no versículo X diz aquilo, mas eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Os nossos jovens estão sob essa influência. E a igreja do Senhor, ela precisa anunciar a palavra a verdade em todos os meios e formas que chegar em nossas mãos. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus.